Foi um filme, como vocês viram ali, a quantidade de pessoas, e foi uma época, pô, nós fechamos a entrada do aeroporto. Ali a costeira do Pirajubaé, onde tem o panelaço das mulheres, e isso que eu quero dizer para vocês também, tudo, desde as palavras, cada palavra que o Figueiredo, que o general o Lima Duarte fala ali no papel do Figueiredo, aquilo tudo ali, nós tivemos assim horas e horas e horas de uma equipe grande de pesquisa que foi atrás de secretários de Estado, agentes do DOPS, os estudantes da universidade que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Nós pegamos o depoimento daqueles jornalistas que estavam cobrindo aquelas palavras: a minha mãe não está em pauta, quero ser comunista, vou ser comunista lá na Rússia, aqui no meu país não, e tal. Aquilo tudo ali foi da forma como realmente a gente tentou ser o mais fiel possível. A letra das músicas ali da banda, o amigo do Roberto Carlos, você, meu, era um dos temas que o Figueiredo foi o último dos generais, depois do Geisel iniciar uma distensão, a tal da abertura lenta, gradual e o que? Qual era a outra palavra? Irrestrita? Acho que lenta, gradual e restrita, né, que ele dizia, que não foi tão assim, que a gente viu que teve episódios de repressão, como tem uma foto ali que remete ao Rio Centro, aquele atentado à bomba no Rio Centro, e várias outras coisas, né? Mas tudo isso a gente foi atrás, assim, pesquisar, sabe, desde as músicas, das letras, o uniforme e tal. E o que eu ia falar é que a polícia militar, que eu sempre fui daqueles que corria da polícia, cara, que sempre estava nos protestos jogando pedra e tal, e a polícia vindo atrás dando porrada. Então, mas eu quero fazer justiça. A polícia militar, nos dois filmes, ela veio junto e colaborou, entrou com armas que eram no desterro, aqueles mosquetões antigos lá do forte do Major Lara Ribas, que fica embaixo da ponte. Na novembrada eles vieram com a cavalaria, com o desfile, enfim, ajudaram de todas as formas, tanto que foi muito legal, porque eu fiz sessão de cinema fechado depois, cara, só para os militares, para os soldados e para os familiares deles, cara, entende? Então foi uma coisa assim muito legal, que eu tive essa oportunidade sabe assim, uma felicidade muito grande de trabalhar com muita gente conhecida, amiga. E assim como o Taka falou ali, pô, o Rio Apa foi um dos grandes atores, era um anarquista, era um guru para um monte de gente que conhecia o Rio Apa. Está ali no filme, várias pessoas que não estão mais aqui entre nós, cara, estão ali nesse filme. Então, todo o filme ele também é um documento. Ele também é um documento que serve como um registro para a posteridade. É um registro de um momento, de uma época, do centro da cidade, a própria arquitetura, a história, tudo isso está presente ali, né? E eu acho que o principal, a gente diz assim, que no cinema, o que acontece nos bastidores transparece no filme. Então, se você faz um filme, como eu sei, por exemplo, não vou citar nomes aqui, pô, que o cara mantinha a produção para trabalhar, para não pagar extra para os caras à base de pó, cara. Dava cocaína para as pessoas, distribuíam para os técnicos e tal, para os caras ficarem acordados e trabalhar mais. Cara, isso transparece no filme, cara, sabe? Tudo, se o diretor, aquele tipo, que cara que grita, que humilha, que berra e tal, que eu não acredito, sabe? Cada plano que a gente terminava, eu ia lá, passava todo mundo e tal, emocionado, todo mundo, porque para mim eu queria criar um sentimento, e um filme desse tamanho, com uma produção dessa, se você não despertar um sentimento de pertencimento nas pessoas, de que aquilo também é deles, e é de fato, eles também estão fazendo aquele filme, o filme também pertence a eles, cara, isso não dá liga, entende? Se não tiver esse sentimento. E eu tive a felicidade de ter assim um pessoal em volta ajudando de todas as formas, desde essa senhorinha que eu falei para vocês, que veio com a louça e tal,
Eu tenho um cara que deu melão, os comerciantes do mercado público que se cotizaram para nos ajudar, entendeu? Então tudo isso, me lembro que veio uma diretora de São Paulo, diretora de produção, Assunção Hernandes, que falou, pô, Aparecido, quanto é que você gastou nesse filme? Eu falei para ela, em torno de 250 mil. Ela falou, pô, com menos de 1 milhão eu não faria em São Paulo, porque lá teria que pagar figurante, teria que pagar tudo e tal. E aqui não, cara, aqui não, aqui a gente consegue se juntar e fazer. E se eu puder deixar assim alguma coisa para vocês de positivo, eu queria dizer para vocês o seguinte, desculpa, eu não gravei o teu nome? Luciano. Luciano está gravando aqui. Eu fui diretor do Museu da Imagem do Som aqui, e uma das coisas que eu mais lutei foi pela história oral. Então, por exemplo, esse lugar aqui, ele tem uma história, cara. Ele tem os pioneiros, as primeiras famílias que vieram para cá, que fizeram. Ela deve ter tido um cara que é líder comunitário, que formou o time de futebol do bairro, os que trouxeram arte, cultura, os que estão trazendo. Eu acho que tem que documentar, isso faz parte da oralidade, da chamada história oral. A gente tem que se autodocumentar. Então, se vocês puderem fazer isso, antes de existir o Museu da Imagem do Som, existia o chamado Núcleo de Documentação Audiovisual. Eu fui o primeiro diretor do MIS. E eu sempre lutava e tentei levar para o interior do estado para que cada cidade tivesse o seu núcleo de documentação audiovisual, porque seria impossível o MIS se encarregar dessa missão de querer documentar as cidades com as histórias, e tem muita história. Nós temos muitas histórias enterradas, são verdadeiros tesouros, que estão aí esperando, que eu acho que agora, com essa nova tecnologia, muito mais acessível, que pode ser feito através de um celular. Os celulares hoje, com 4K, com som, tudo, você consegue fazer, entende? Às vezes dentro da própria família da gente, mora uma pessoa querida, o avô, a avó, e ninguém foi lá e ligou o celular e deixou ele falar, contar como é que foi a mocidade dele, como é que foi a infância, como é que essa família era antes, com as dificuldades que eles tiveram até se formar e até virem as outras gerações. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês, que vocês se despertassem que nós estamos na era da tela. Hoje em dia tem 300 canais de televisão, daqui a pouco, sei lá quantos vão ter, 600 mil canais aí à disposição, e eles precisam de conteúdo. Ou a gente gera conteúdo e produz conteúdo, ou nós vamos estar consumindo imagem de uma cultura alienígena, no caso, fora daqui do nosso país. Vamos estar só consumindo coisa que é importada, que vem de fora, entende? Vamos deixar de nos ver, de nos reconhecer. E isso é o que forja a personalidade de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade, entende? É quando essa sociedade consegue olhar para o seu passado e saber quem ela é, de onde ela vem, entende? Qual que é a sua formação. Então isso eu acho muito legal. Esse filme é um filme que ele é um filme brasileiro, mas ele é um filme catarinense, é um filme daqui da ilha. Eu fui membro do Conselho Estadual de Cultura por 2 mandatos. E uma das coisas que a gente vê que não acontece, e está acontecendo essa noite aqui, é a circulação de bens culturais. Os filmes que são produzidos ali em Floripa, cara, não passam em Biguaçu, São José, Palhoça, vocês estão quebrando essa cena, cara, entende? Então, os nossos filmes de Florianópolis não circulam no interior do estado, cara, entende? Então, isso, e nós aqui formamos, a Palhoça faz parte da região metropolitana, que inclusive tem legislação específica para que houvesse apoio, programas comuns, não só de transporte de lixo, de meio ambiente, questões assim, mas também na área da cultura, entende? Então eu gostaria de ver isso que está unido agora, como se fosse uma grande cidade só, cara, que na verdade somos uma grande, não existe divisão física, nenhuma fronteira que separe uma cidade da outra, que, pô, eu quero dar os parabéns para esse espaço cultural, para o que eu puder indicar e ajudar vocês aí, indicando filmes, outros, de qualquer atividade artística, seja os artistas plásticos, trazer exposição, dança, teatro, música, cinema, sabe? Pô, vocês podem contar comigo, porque realmente é muito gratificante.
gratificante vir aqui e ver pô, esse auditório aqui, sabe, cheio, lotado assim, e vocês receberem com esse carinho. Então, para nós que fazemos, que somos autores, é muito legal. E acho que o lado de vocês também é legal, de vocês poderem ter acesso a tanta coisa que é feita e produzida aí, e que muitas vezes você leva para fora do estado e não mostra aqui do lado, cara. Entendo que é um absurdo. Entendo? Então, obrigado. Está aberto aí a palavra. Éder vai ser nosso provocador. E, enfim, Éder, fique à vontade para conduzir o debate. Eduardo, a sua formação, primeiramente, é de jornalista, certo? Nos dois filmes, tanto a Novembrada quanto a O Desterro, existe a figura, então, dos jornalistas, certo? Nós estamos diante de uma plateia muito jovem, certo? E você viveu esse período ditatorial dentro das redações, né? E fora delas. Eu entrei em 74, tinha 10 anos de ditadura, peguei 11 ainda nas redações. 11 anos. O que eu gostaria que você falasse para a gente entender o que é uma ditadura, como que é a ditadura dentro de uma redação, que ainda que algumas partes tenham passado aqui no filme, né, infelizmente em Novembrada, a questão da censura, da perseguição aos jornalistas, da perseguição aos artistas, aos intelectuais, porque qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo hoje não é mera coincidência. Então eu gostaria que tu falasse da tua vida, da tua experiência neste período. Como foi viver isso? Olha, eu fico, sabe, pasmo de ver pessoas que hoje, sem nenhuma noção, sem conhecimento histórico ou vivência, acho que os militares deveriam intervir, sabe, que deveria voltar um regime militar, ditatorial, porque só com pulso firme que esse país tem jeito e tal. Isso é uma falácia muito grande, cara. A dor e o sofrimento de uma nação sob um regime ditatorial autoritário é algo indescritível, cara. Indescritível. Eu vou dizer para você, ontem eu estava, antes de dormir, eu assisti um filme que eu recomendo assistir na Amazon Prime, que é Os Soldados do Araguaia. Para mim, um dos melhores documentaristas do Brasil, Belisário França, ele fez esse filme chamado Soldados do Araguaia, que pegou jovens que eram de lá, do Pará, e que foram levados, jovens de 19, 20 anos, para servir de bucha de canhão. Os caras não sabiam por que eles estavam lutando, contra quem, qual era o motivo. E os caras contando a descrição do treinamento deles, a tortura que eles passavam. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o autoritarismo, a ditadura, como o nome já diz, são governos de exceção. Entende? Nada justifica, sabe? Eu tenho um pai militar, entende? E tenho um profundo respeito pelas instituições. E fico muito triste de ver quando elas fogem das suas obrigações constitucionais, como foi agora que a gente viu o silêncio dos militares permitindo acampamento, aglomeração, com militares. O grande problema da ditadura, que já me falava e depois eu fui ver, era você pegar, eles pegaram na época da ditadura em torno de 6 mil e agora com o Bolsonaro em torno de 8 mil militares que foram retirados das funções deles para exercer funções pelas quais eles não estavam absolutamente preparados, não tinham preparo nenhum para exercer essas funções. E foram lá, como foi o Pazuello na saúde, que vocês viram a tragédia, o cara não sabia o que era o SUS. O cara não sabia o que era o SUS. Agora, é uma dificuldade muito grande, porque eles sentem o gostinho do poder. Quem já esteve em quartel, como eu já tive várias vezes, seja entrevistando, fazendo, filmando dentro de quartel, você vê que é um ambiente, cara, um ambiente meio assim, você não tem nada decorativo, aquelas paredes acinzentadas, meio descascado, mal iluminado, cara, e tal. Não tem charme nenhum, não tem coisa nenhuma. Aí você tira um militar dali, cara, e leva o cara para ser, como eles fizeram, cerca de 6 mil cargos, o que tinha de diretoria, de chefia de departamento, de tudo, à frente tinha um militar.
Esses caras passam a ter um salário triplicado, motorista, cara, a secretária, sabe, meia dúzia de secretárias bonitas e tal, com escritório com vista para a Baía da Guanabara e tudo. Quem é que vai botar esses caras no quartel de volta, cara? Quem é que vai botar o guiso no gato, como o pessoal diz? Quem é que é o louco? E o pior de tudo é a falta de liberdade. É a falta de liberdade, são liberticidas, cara, porque eles matam a liberdade dos outros. A ditadura militar, a coisa mais horrenda que... Nós, por exemplo, jamais poderia isso aqui acontecer. Jamais. Os filmes que a gente via do Eisenstein, os filmes, eram feitos assim, era uma coisa clandestina, que era uma coisa que era feita assim como se a gente estivesse praticando um crime, como se fosse assaltar um banco. Entende? E os caras pegavam na rua, qualquer um, paravam, entende? Cadê documento? Não tem. Se você, o guarda da esquina, às vezes era mais perigoso que o general lá de cima, cara, entende? Porque dava uma autoridade para esse guarda da esquina, cara, entende? Que esses caras, você hoje, bem ou mal, para entrar na casa de qualquer um de nós aqui, tirando as exceções, mas a regra é cumprir um mandado judicial. Você ter uma ordem judicial que faça com que os caras possam entrar na tua casa, te revistar, te prender. Na ditadura não, cara. Qualquer um de nós aqui, entende que um vizinho maldoso, sabe, para livrar. Por isso que aquele primeiro filme da Novembrada, ela toca num negócio que é uma questão de honra para o cara não se passar por um delator. Porque a delação é o passaporte dos covardes, cara. Entende? Então, o cara diz, porra, eu não gosto do Luciano, eu digo, meu vizinho, cara, chegou lá na poeira e digo, aquele cara lá, cara, ele tem livro do Marx, é comunista, aquele cara lá tem relação com os caras. Os caras vêm da noite, na calada da noite, não tem hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, invade a casa do cara, arranca o cara, espanca a mulher, os filhos do cara, arrasta o cara, e ninguém nunca mais vai ter notícia. Isso era o que acontecia. E ninguém nunca mais. As pessoas que pensavam diferente, juízes, magistrados, eu sempre aprendi, mesmo que estivesse errado, até para não criar problema, cara, eu não discuto com soldado, eu não discuto com leão de chácara, cara, com essas pessoas, com juiz, então, com delegado, Deus me livre, cara, tem de arrumar, é comprar bronca, é arrumar briga na certa. Esses caras, meu, porra, foram quantos juízes, foram centenas e centenas de magistrados que queriam um país onde valesse o Estado de Direito democrático, foram aposentados compulsoriamente. Professores universitários, que é onde está o conhecimento, cara, que é o que faz a força de um país, cara, entende? A ciência, o conhecimento, tudo é desenvolvido naquele grande laboratório de ideias, de pensamento que são as universidades, centenas, todos aposentados compulsoriamente, e isso era em qualquer lugar, entende? Isso era em qualquer lugar, você não podia se reunir e ter o povo brasileiro, que é um povo de afeto, de contato, de reunião, cara, entende? Você não podia estar com 3, 4 amigos numa esquina de um bar, batendo papo, falando de futebol, seja lá o que for, que os caras chegavam, você não podia, cara. Você tinha como na música do Chico Buarque falar olhando para baixo, falando de lado e olhando para o chão, cara. Era isso que acontecia, entende? E eles sentiram o gosto do poder e não quiseram, foram 21 anos, cara. Foram 21 anos. E aí todos, se você pegar, teve luta armada, uma luta totalmente desproporcional, cara. Uma luta totalmente desproporcional, não tinha como, os caras, foi uma loucura que teve. Mas também, não vou dizer, se não tivesse os Lamarck, os Marighella da vida, se a gente não tivesse vivido mais tempo ainda, graças à repercussão internacional, e aí a gente tem que ter um pouco de conhecimento de história e ver que o dedo dos norte-americanos, dos Estados Unidos, está em todas as ditaduras, não é querer ser anti-imperialista e tal, aquele discurso empolado, antigo e tal, não. A história, os fatos hoje são revelados porque se teve acesso como é que era o nome a fax, que naquela época se transmitia fax,
do embaixador dos Estados Unidos, a articulação toda da ditadura militar no Brasil foi como foi no Uruguai, como foi no Chile, como foi na Argentina, à custa de milhares e milhares de vidas. Nós tivemos ditaduras mais sangrentas, a nossa foi a mais longeva, a que durou mais tempo, mas nós tivemos muito mais cruéis, como foi na Argentina. No Brasil se calcula em torno de 3.000 mortos desaparecidos, que foram mortos, torturados. Nós temos, você pega a Torre das Princesas, aquele documentário, que você vai ver o depoimento das mulheres, as torturas que elas sofriam, que elas eram serviciadas. Pô, aquilo é uma loucura, aquilo é coisa de psicopata. E eu tenho um filme agora que eu estou torcendo muito, eu e o Messi. E sobre agora que o Messi está fazendo uma campanha pelo Argentina 1985. E vai concorrer ao Oscar agora. Os argentinos são fera no cinema. Esse é um filme que mostra, cara, quando acabou a ditadura militar lá, 2 anos depois, em 83, todos os generais que foram presidentes, a junta militar, foram todos para o banco dos réus e foram condenados à prisão perpétua. No Brasil não teve, aqui teve uma anistia que foi imposta, que livrou a cara de todo mundo, cara. Essa é a realidade, nós não tivemos esse acerto com o nosso passado, até hoje. Se nós tivéssemos acerto com o nosso passado, nós não teríamos caído no Bolsonaro, isso eu tenho absoluta certeza. Nós não teríamos caído no Bolsonaro se a gente tivesse feito, porque o Bolsonaro começou com não só a homofobia, a agressão contra as mulheres e tudo, não começou agora no governo, ele foi lá no início dos mandatos parlamentares dele, 26 anos, 27 anos como parlamentar, que esse cara dizia, porra, o eficiente foi a cavalaria norte-americana, que lá eles mataram todos os índios, nossos aqui não mataram. Aqui a ditadura não foi legal porque tinha que ter matado pelo menos mais 30 mil. Porra, quem é um cara que chega à presidência e fala um troço desses, cara? Pelo amor de Deus, pregando homicídio, pregando a eliminação de outras pessoas, cara, entende? E propondo que todo mundo da turma dele se arme, liberou a arma para todo mundo, que a gente vê as loucuras aí com esses caras que hoje tem autorização de CAC, e a quantidade. Teve um filho de policial que pegou a arma, invadiu a escola e matou amiguinhos e tudo, quer dizer, porra, é isso que nós queremos, cara? É isso que nós vamos querer, cara? Porra, eu acho que não, né? Então, não sei se eu respondi satisfatoriamente. E outra coisa, uma outra coisa que você falou e que foi muito legal, a Novembrada. A Novembrada, quando ela estourou aqui em 79, eu era correspondente no Nordeste, eu cobria o Polígono das Secas para a Veja e para o Jornal do Brasil e trabalhava no Jornal O Norte. Eu cobria o Polígono das Secas, que era Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E era uma época de jornalismo, a minha escola é de jornalismo investigativo. Por exemplo, umas matérias que eu fiz, por exemplo, eu fui para as Salinas de Macau e Mossoró, entrei infiltrado após uma denúncia dos salineiros, do sindicato dos salineiros que eu recebi, que os caras estavam vivendo em regime de escravidão explorados pelos Matarazzo de São Paulo. Sempre tem essa elite do mercado, que hoje se chama mercado, sempre estão por trás de tudo isso. E eu entrei lá disfarçado de estudante de biologia marinha e tal, com o apoio dos caras, até que fiquei 3 dias infiltrado lá, levantando as condições de vida dos caras, fotografando de uma forma escondida, velada, até que os caras vieram e falaram, meu, descobriram que você é jornalista, os caras armaram um plano de fuga, porque eu tive que sair batido junto com os caras para poder escapar. Saiu, passou 2, 3 semanas depois, estava lá na Veja, essa matéria. Me infiltrei num barco de pesca de baleia, cara, que eram os japoneses que faziam lá em Costinha, no Porto de Cabedelo, na Paraíba. Também me passei por estudante de biologia marinha e tal, para pegar, que era um horror, cara. Vocês não acreditam, eles na ponta do arpão, eles botam um projétil que explode dentro da baleia, a baleia mamífera, cara. O mar ficava eles prendiam com as correntes assim os rabos da baleia e vinham arrastando. Eu fiquei 2 dias embarcado com os caras, foram 8 baleias que eles puxaram, cara. E em volta vinha assim, o mar era vermelho, em volta do barco.
E do lado os filhotes de baleia vindo junto, cara. Porque é mamífero, cara, é claro, cara. Quem é mãe aqui, sabe o vínculo que tem entre uma cria e a sua mãe, cara, entende? Então, essas coisas todas, vi chegar lá os primeiros exilados, o Julião, o Arraes, cara, a turma do... Pô, foi assim um momento muito louco que eu vejo, que era uma época de repressão, de ditadura muito forte, mas a reação e articulação da sociedade, seja nas artes, nós nunca tivemos tantas músicas engajadas de protesto de Chico Buarque, do Milton Nascimento com o Cálice, você tem Maurício Tapajós, tem um monte de gente, teatro, o teatro, os artistas plásticos, tanto que boa parte deles foram para o exílio, cara. Por quê? Porque havia uma coisa chamada censura. E aí que eu queria chegar. Às vezes sou meio uma pandorga em dia de vento sul, eu vou lá, mas se puxar a linha eu volto. Fique tranquilo. Mas a censura não foi só para as artes, para a cultura, que era um troço, inclusive, que você vê hoje, coisas que os caras censuravam que eram absolutamente ridículas, cara, que não tinha. E aí os caras tinham que mudar o Chico Buarque, que se tornou Julinho da Adelaide, né, cara? Colocar um apelido, criar um nome falso e tal, para poder, e as músicas mudavam uma coisinha aqui e ali e tal, passava na censura, eles tinham, parece que era um desafio intelectual de driblar os censores. Mas isso foi muito forte, cara, isso estava presente na televisão, você tinha as peças do Dias Gomes, novelas que foram proibidas, cara. Você tinha novelas que foram proibidas, cara, que atentava contra, não era a moral da família e tal, não, era toques políticos que eles viam ali. Então essa neurose perdurou por muito tempo. E eu, como entrei em 74 nas redações dos jornais, e a minha primeira paixão na minha vida, que foi a fotografia, logo eu evoluí para o texto, que é para mim a coisa mais difícil que existe, tá? Não seja fazer cinema, só para falar no caso do cinema, que é a minha praia, mais difícil que você dirigir os atores, que você conhecer a luz, a fotografia, que é uma coisa, discutir a produção, a direção de arte, é escrever, gente. Escrever, a escrita criativa é muito, aquela que se tira da alma e que alguém vai pegar o teu texto e chora lendo o que você escreveu. É muito difícil. E só escreve bem quem lê muito e quem pratica, cara. Entende? Você tem e se entregar. E se entregar. Parece, eu às vezes eu vejo assim, cara, eu não sou ligado, tenho respeito por todas as religiões, não sou ligado a nenhuma. Mas parece que às vezes assim você vira o cavalo da Umbanda, do Candomblé, assim, que você é só um instrumento, que é um troço, parece um transe que passa por você, cara, né? Então, e aí acaba saindo, é um troço que eu não consigo explicar. Às vezes assim, quando eu gosto de escrever de noite, de madrugada, às vezes assim, parece que, cara, aquele troço está saindo sem que o meu cérebro esteja processando, o troço que sai, sabe, como os impressionistas falavam lá, cara, antigamente. E essa censura, cara, que perdurou durante 21 anos, ela não morreu, cara. Ela não morreu ainda, porque ela dá lugar à censura econômica. Antes era censura política, hoje é censura econômica. Eu me lembro quando eu cheguei no jornal Estado aqui, para trabalhar, em 1980 eu cheguei. Você vê, ainda era ditadura, eu peguei aqui em Santa Catarina ainda. Em 79 eu estava lá. Quando eu cheguei em 80, alguns meses tinha acabado de estourar a Novembrada. O fato real mesmo, no dia 30 de novembro de 1979. E qual foi o primeiro efeito que eu senti como jornalista da Novembrada? Foi, pela primeira vez na vida de uma cidade no Brasil, a população de um lugar se revolta fisicamente contra um dos generais presidentes. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Foi aqui em Floripa, onde tem um povo hospitaleiro, mas quem conhece os manezinhos sabe disso, cara, que é o cara mais hospitaleiro e querido do mundo, mas se pisar no calo deles, cara, sai de perto porque eles não deixam barato. E foi isso que aconteceu na Novembrada.
a polícia, em vez de reprimir aquele grupo de estudantes que estavam gritando palavras de protesto, que era um movimento, uma manifestação do diretório estudantil do DCE da UFSC, na verdade os caras vieram baixando o porrete e baixaram nos populares, cara. Aí ele foi lá no Senadinho tomar um café, o pessoal contornou a quadra e foram para a porrada ali. O Figueiredo, ele estava acompanhado de 11 ministros de Estado, os mais importantes. Tem a história que não dá para a gente colocar tudo isso no filme, do César Caos, que era o ministro das Minas e Energia, que tomou de um tapaço, ele tinha uma orelha que parecia uma couve-flor assim, e tomou um tapaço na orelha dele, que falaram durante anos no tapa que um motorista de táxi deu na orelha dele. Então foram populares, não foram os estudantes. Na hora do quebra-pau lá, foram os populares que se revoltaram com o tratamento que foi dado para eles. Saíram batendo em todo mundo, cara. Porque, pô, ninguém é de ficar parado levando porrada, de graça, cara. Então, e o primeiro efeito real da novembrada foi o governo manipulava, o Figueiredo estava vindo com uma campanha populista, demagógica, que eles fizeram aquele balão que os caras, que nós reproduzíamos, fizeram um balão para o filme, João, nosso amigo de fé, nosso irmão camarada, plante que o João garante, cara, essas palavras de ordem toda, que botaram um terno nele, tiraram o óculos que ele usava, o óculos escuro, quando ele era, antes de ser presidente, ele foi chefe do SNI, que era o serviço de informação, que era de informação, que era a área de inteligência do Exército, e tentando dar, e botaram ele para comer buchada de bode no Nordeste, para levar ele em cafés, como ele foi receber o título do Senadinho ali no Ponto Chique, ali no calçadão da Felipe Schmidt, cara. E isso tudo veio tudo abaixo com a novembrada, cara, porque foi um fato tão forte que eles não conseguiram sufocar essa notícia. E foi muito interessante que no dia da novembrada, a Rede Globo, antes de dar notícia do que tinha acontecido, do protesto popular que tinha acontecido lá, ela deu uma nota oficial do governo, meio que querendo dissimular que não foi bem desse jeito e tal, da pessoa. Aí chamou mais ainda a atenção. E nos dias seguintes isso se tornou notícia internacional. Então eu considero pessoalmente, não só eu, mas historiadores, cientistas políticos, que a novembrada ela foi o olho d'água que veio como um riachinho e tal, e virou aquele rio das diretas já, do movimento das diretas já, que acabou, que botou fim à ditadura militar, que só terminou porque o povo foi para as ruas, cara. As famosas passeatas de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, pô, nunca mais se viu. E era um barato, cara, porque havia um movimento estudantil muito forte. Existiam movimentos sindicais, associações, entidades de classe. Isso tudo eu vejo assim, cara, que foi se desmanchando, cara, foi se esmilinguindo. Por isso que quando eu vejo assim, o pessoal voltando a se unir, cara, sabe, tem que ter representatividade, tem que ter voz, o povo, seja quem for, cara, seja quem for, tem que ter representatividade e voz. Pessoal, desculpe, que eu, se deixar eu vou falar, pode perguntar. Antes de abrir para as perguntas, eu vou fazer alguns esclarecimentos. Quando a gente fala de censura, a gente está falando então de liberdade de expressão, que é muito diferente de discurso de ódio, certo? E quando nós vemos hoje em dia, a gente vê muitas pessoas pedindo o AI-5, né, que é o ato institucional número 5. Este ato ele foi promulgado no dia 23 de dezembro de 1968. E ele diz o seguinte: todo e qualquer cidadão perde os seus direitos. Então a pessoa que está pedindo isso, ela também está pedindo contra ela mesma. Então, estudar história, reviver isso, nos dar a luz sobre a história deste país, acho que é muito importante. Bem? Perguntas para o Eduardo. Eu quero fazer uma fala. Sim. Bom, querido. Pode lá na frente. Prazer, meu nome é Richard. Também sou do Conselho de Cultura aqui do município, sou suplente, né? Na verdade, eu vim realmente só te deixar um pouco mais feliz, na verdade, né? Porque eu vim
trabalhei com projetos sociais nas comunidades e tal, e em várias regiões aqui do município, sempre projetos sociais. E eu sempre iniciei a parte política dos projetos sociais, dando aula de informática ou ética e cidadania, né? Eu iniciei a parte de política sempre falando da Novembrada, né? E sempre comentando da Novembrada. E a primeira coisa que eu fazia era passar esse filme. Eu não te conhecia, não sabia nada, mas a importância da revolução causada em Santa Catarina, a gente sempre fala que Santa Catarina quase não tem história, eu acho que essa e a da Anitta Garibaldi são as que mais dá aquele boom, né? E a história do Desterro também, que mudou. São poucas as cidades, eu sei que são 2 cidades no mundo em que isso aconteceu. Elas receberam uma carga de repressão tão forte que foi obrigada a mudar o nome, entregando o nome da cidade para o Floriano Peixoto, que foi o maior algoz dos catarinenses, cara. Esse é o contrário, né? Isso foi uma loucura, né? É o contrário. Mas um ponto positivo do Novembrada, inclusive eu dei aula há 4 anos ali no Brejaru, na escola ali do Brejaru, e eu fiz isso, e a partir desse momento, a primeira vez que eu dei aula com esse filme, eu passei a levar no Cruz e Souza. E aí é onde os alunos, adolescentes, né, eles percebem, aqui foi aquilo ali. Foi a mesma emoção que eu tive, que eu comecei a pesquisar. Aquele lá é o Jorge Bornhausen, aquele lá é o Amin, aquele lá. E aí eu caí numa pira, né, de ficar procurando cada um, o óculos, porque a maioria usava óculos, né. E uma das oportunidades que eu tive, assim, que foi muito importante, que casou com a Novembrada, foi o Walter Souza. Eu conheci o Walter Souza pessoalmente e numa entrevista que ele deu após o falecimento dele, ele falou, aí foi destaque, né? Ele é um da Novembrada. Daí que eu olhei aquele cara daí eu liguei as coisas. Então, como é importante a gente ver filmes assim, participar e entender que a história catarinense passa a se ver, né? Porque o Amin está vivo ainda, o Jorge Bornhausen está vivo ainda. Você falou o nome que me causa arrepio, cara. Vou botar uma passagem para vocês. Obrigado e faça uso do filme à vontade, cara. Eu estava no penúltimo dia de filmagem, alucinado. Eu era casado na época com a Márcia Manfro, que depois foi apresentadora de televisão, cara, e tal. E a Márcia estava cuidando da parte executiva, parte da grana, cara, do filme. E eu tinha uma folha de pagamento de 110 mil para fazer no final do filme ali, e eu tinha um patrocínio da Eletrobras de 100 mil, que já estava acertado e que eu estava contando com ela. Aí, até a véspera desse dia, estava tudo ok, tudo certo e tal. Chega na sexta-feira, nós terminamos no final de semana as filmagens, na sexta-feira eu estou no mercado público fazendo aquela cena lá que eles distribuem folheto e tal, e aí chega a Márcia e diz, Eduardo, vem aqui, quero te falar uma coisa. Cara, não entrou a grana, cara. Falei, porra, cara, aí peguei o Peter Lourenço e o Jorge Monclar, falei, vocês tocam aí, dirigem, vão dirigindo, que eu vou lá no QG da produção ver o que está passando. Aí, porra, dou uns telefonemas, ligo para o Rio de Janeiro, para a sede da Eletrobras, me atende um cara lá, o chefe de gabinete do diretor lá, do Dr. Benedito Carraro, me lembro até hoje do nome do cara. Ele diz, olha, Eduardo, eu nunca falei contigo, nós nunca tivemos essa conversa. O Jorge Bornhausen entrou no circuito e mandou barrar o patrocínio de vocês. Eu falei, porra, caralho, eu tenho compromisso aqui de pagar técnico, gente que veio de fora, locar equipamento, pessoal de van, de carro, cara, é um monte de gente que você tem que pagar, cara. Eu falei, que filha da puta, eu falei, como é que eu vou resolver isso agora? Aí me lembrei do Espiridião Amin. O Espiridião Amin, embora seja um cara de direita, cara, o Espiridião é um paradoxo, cara, mas porque é um cara, meu, é um cara que ele tem um diálogo muito grande com o pessoal da cultura, ele nos ajudou inúmeras vezes, cara. Agora a igrejinha da UFSC foi totalmente restaurada, salvaram o mosaico do Assis lá, cara, graças a uma emenda parlamentar do Espiridião. Então o Espiridião é um cara assim, cara, que você fica naquela, sabe, porque, pô, e é um cara, se ele chegar aqui agora, ele tem uma cultura vastíssima, cara, ele é um hipnotizador, cara, um cara que todo mundo vai achar o cara.
entende? Só que as companhias que ele anda, sabe, porra. Né? Mas Eu enfim. quero fazer outro comentário. Diga. É uma pergunta ou um comentário. Aquela advogada, que depois se tornou advogada, que então era estudante, eu tive a oportunidade de ir lá na Mauro Ramos tomar uma cerveja com ela, eu nem sabia que era ela, a Lelê. A Lelê de Souza. Lelê Queires, Lelê de Sentei Souza. ali, estava com o pessoal tomando uma cerveja, até entrou o assunto da Novembrada, que era ali, Ela- não sei se o nome do lugar ali. Ela foi uma dos 7 estudantes enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E se você pensa que conhece alguém radical de esquerda, cara, você tem que conhecer a Lelê, cara. Porque aquela ali, meu, e quando fica brava, meu. Meu Deus do céu, não queira discutir com ela, cara. Que mulher brava, cara. Agora a minha pergunta. Aquele gesto, segundo Walter Souza, naquela entrevista que eu vi, que foi quando eu liguei, ele disse que o gesto não era assim. Esse que é uma das coisas, né? Que o Figueiredo vai dizer, é um povinho de lá que está me vaiando, ele faz assim, mas ele faz assim. Assim, não é? Porque o César Souza, o Walter Souza, cara, o Walter Souza, foi ele que me forneceu cópia das imagens da RBS, que era a TV catarinense na época, que tinha, cara, e que eu vi as imagens. Se você entrar no Google aí, você vai encontrar essas imagens históricas. E você vê que ele faz assim, cara, que é um povinho e tal, daí ele faz assim, cara. E aí é assim, pô, qualquer um sabe para onde que tá mandando o cara, né? Mas só para concluir, cara, fui no escritório ali do lado da biblioteca do Espiridião Amin, que era senador. O Jorge Bornaus era presidente do PFL, tinha gabinete no Congresso, como presidente do partido. E era um dos 3 homens mais poderosos do Brasil, ao lado do Antônio Carlos Magalhães e do Sarney. Eram os caras que davam as cartas nesse país, cara. E fui lá no Amin, e o Amin era candidato naquele ano, em 98, com o Jorge de candidato para o Senado, o Amin para o governo e o Jorge para o Senado. Eu cheguei lá e falei, o Espiridião, olha o que o teu amigo aí me fez, cara. Porra, mandou barrar o patrocínio da Eletrobras, cara, eu tô com uma folha de pagamento para fechar aí, para pagar as pessoas. O que eu vou falar para as pessoas? Vou dar o cano em todo mundo, já com o contrato firmado e tudo, cara. Aí o Amin falou, Paredes, se fosse em outra situação, eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou chamar o Lima Duarte, cara, vou chamar o Chico Buarque de Holanda, que foi muito legal, que eu tive no Rio, o Chico autorizou usar o Apesar de Você. Vou chamar o cara, fazer uma coletiva lá, cara, e denunciar que ele pensa que está na época da ditadura ainda, cara. O que é isso, cara? Aí ele falou, Paredes, eu em outra situação eu até te apoiaria nisso, mas ele é meu companheiro de chapa, eu não posso deixar estragar agora, cara, tudo em nome do poder, né? Eu falei, pô, então tu pode ir a Brasília, cara. Eu falei, não, tem que terminar o filme. Ele falou, tá, termino no fim de semana, segunda-feira. Então segunda-feira ele falou, cara, eu não tenho nada, não tenho. Ele falou, não, eu vou te dar a passagem aérea. Vou te dar, você vai para Brasília, cara. Então nós vamos discutir isso, que ele vai estar lá em Brasília, o Jorge Bornaus. Cara, juro por Deus, na segunda-feira, cara, ficaram umas imagens pendentes, cara, eu saí do set, cara, eu comprei uma escova de dente numa farmácia com a roupa do corpo e fui para Brasília. Chegou lá na terça-feira, no dia seguinte, no gabinete, às 10 da manhã, no gabinete do Wilson Kleinubin, que era senador. E o Wilson era um cara ele era um cinéfilo. O Wilson era um cara que era apaixonado por cinema. E tivemos uma reunião, eu, o Espiridião, o Jorge Bornaus e o Amin. O Wilson já morreu. O Jorge Bornaus não vai falar, cara, mas o Amin sabe disso, cara, da conversa que nós temos. Aí tô lá esperando, chega o Jorge Bornaus com uma fita VHS na mão. Aí, ó, tinha saído uma reportagem na RBS que mostra aquela cena em que o Lima Duarte chega para o governador, que é a cara dele, do Jorge Bornaus, e diz, a partir de agora a responsabilidade é sua, eu vou lá para baixo e tal. E aí ele falou, o presidente Figueiredo nunca deu de dedo em mim na cara. Então eu falei, olha, nós fizemos uma pesquisa, levantamos com o pessoal que estava do lado lá, ele foi exatamente o que ele falou para o senhor, barará. Eu não quero saber
eu não estou nem preocupado com a eleição, eu quero saber o que os meus filhos, meus netos... Eu falei, é engraçado, cara, o senhor prejudica as pessoas e acha que só o senhor tem filho e neto e o resto é filho de chocadeira, cara. Entende? Minha mãe também tem um filho que está preocupada com ele, que sou eu, cara, porque o senhor está me sacaneando, o senhor está interferindo, o senhor não está na época da ditadura. Tivemos uma briga feia, cara, uma briga feia, e aí não chegamos a acordo nenhum. Fomos almoçar, o Esperidião foi, almocei com o Klein Nubin, cara, no restaurante, e marcamos a 1h30 se encontrar no gabinete do Klein Nubin de volta. Voltei, cara, o Esperidião que tinha ido falar com o Jorge, falou, olha, o Jorge quer fazer um acordo contigo. Eu falei, olha, eu não vou cortar um fotograma do filme, eu não aceito censura, não vou aceitar censura. Ele falou, não, tudo bem, só que é o seguinte, os caras do MDB aqui, cara, estavam querendo o filme para usar, naquele ano ali, para usar contra o Jorge Bornaus, o que eu também não queria, cara, fazer um filme para ser usado numa campanha política, cara, e a campanha era em outubro. Aí ele falou, seguinte, Paredes, você pode lançar em Santa Catarina o teu filme só depois das eleições? Eu falei, não, mas essa é a minha intenção, eu quero lançar no dia da novembrada, no dia 30 de novembro, vai ser o lançamento aqui. Bom, então tá acertado, cara, e tal. Aí, cara, não deu outra, cara. Em seguida, a mim foi no gabinete do Jorge, não voltei mais a falar com ele, falei uma vez com ele depois no Mercado Público. E na mesma hora ele deu um telefonema para a Eletrobras e mandou retirar a suspensão do patrocínio. Aí pude honrar os compromissos do filme e tudo mais. Mas só para você ver como os caras jogam, né, cara? Então eles se preocupam com eles, com a situação deles e tal, e o resto. Mas enfim, pessoal, isso é uma... Vamos lá, por favor. Vai dar 10 horas, eu acho que a gente vira a abóbora daqui a pouquinho. Pode, fique à vontade. Pode, é uma pergunta mais técnica, mais da produção, assim, na verdade. Inclusive, a Novembrada eu vi no colégio quando era menor, inclusive passou algumas vezes, o professor passava na escola, mas a pergunta é sobre o desterro, a produção, assim, como é que foi a dificuldade de fazer o filme de uma época que, como o senhor já falou ali, você teve que tirar, desculpa, teve que tirar os cabos de fio né, de energia elétrica, telefone, mas assim, porque hoje tem muitas construções, como é que foi isso, a dificuldade de fazer, que atrapalhou o seu roteiro até? É muito legal essa tua pergunta, porque ela remete a uma coisa que é a preservação da memória histórica, arquitetônica, que a cada dia que passa, a vida das cidades é como se fosse uma fotografia mal fixada que vai desbotando, cara. Porque é impressionante, eu queria, tipo assim, pô, onde é que tem um sítio arquitetônico com meia dúzia de casinhas açorianas, cara? Você tem hoje 3, 4 lá em Santo Antônio de Lisboa, você tem ali no Ribeirão da Ilha, cara. Você não tem mais aqueles conjuntos, cara. E é incrível, porque a gente, como é que é o teu nome? Guilherme. É incrível, Guilherme, que a gente pega fotografias de época, que era o centro da cidade, com aquelas chácaras que tinha e tal. Não tem como você lutar contra o progresso, cara, que você vê isso como um progresso. Mas existem várias, hoje em dia há uma outra postura. Eu, como tive no Conselho Estadual de Cultura, eu representava o setor audiovisual. Mas foi um momento assim muito legal para mim, que eu não podia concorrer em edital, fazer nada e tal, porque eu era conselheiro. Mas eu pude viver intensamente durante 4 anos lá no Conselho e me dedicar ao pessoal na luta pela preservação do patrimônio arquitetônico, histórico, os mestres dos saberes e fazeres, que são pessoas que têm aí as criveiras de Jordão, as rendeiras, o último construtor de baleeira lá, o seu Alessio, no Ribeirão da Ilha. São tecnologias artesanais que estão desaparecendo, desde as receitas culinárias, cara, o bolo que a tua avó fazia lá, cara, no forno a lenha, fora de casa, isso tudo vai se perdendo, cara. Como vai se perdendo a memória das cidades, cara, elas vão desaparecendo em nome da especulação imobiliária, cara, essa indústria. Cara, eu tenho muito amigo que consideram bons profissionais, corretores imobiliários, da construção civil, vejo quanto é uma atividade importante, mas tem uma ala deles que é selvagem, cara.
Os caras que detonaram o Balneário Camboriú, que está lá imprópria para banho, cara, com uma praia que não serve mais para tomar banho, com aquela engorda de praia, porque o sol e o mar não se encontravam depois das 2 da tarde, cara, por causa da sombra dos edifícios, dos espigões. Eles saíram de lá, migraram para Itapema, que virou um paliteiro, que é um troço que quem passa ali diz assim, porra, que é isso, cara? Uns predinhos finos assim e alto para a boca. Entende? Se der credo, Deus me livre, um terremoto que nem na Turquia lá, aquilo ali vai tudo pro pau, cara. Vai tudo pro pau, cara. E agora eles estão em Floripa. Nós temos vários, eu sou ativista ambiental também, participo de movimentos lá. Eu lutei durante 21 anos para a gente ter o Parque da Lagoa da Conceição, num lugar que era o único lugar que sobrou, cara. Não teve jeito, lutamos durante 21 anos, meteram a primeira casa, a segunda, a terceira, um lugar que era para ser um parque para o resto da vida, para gerações e gerações, para idosos, um parque inclusivo, para os deficientes poderem frequentar, com equipamentos culturais, esportivos e tal, foi tudo pro pau, cara. Foi tudo pro pau. Então, é na resistência, eu sempre digo, novembrada neles, caralho, vamos para cima. Só pergunta. Uma pergunta mais, uma troca. Você falou, o filme, todos eles falam ali da ditadura, e eu sinto que aqui a gente não tem muito esse incentivo de consumir nossa história. Eu acho que Santa Catarina faz muito bem apagando a própria história e mostrando só o que quer, que normalmente é o lado mais conservador. E aí isso vai também pro rolê do consumo de cinema nacional, né? A gente está acostumado muito a consumir tudo que é internacional, tudo que é muito americano, e o cinema brasileiro tem essa dificuldade de estar nas salas, nas estreias, de ser divulgado mesmo. E pensar no cinema local aqui, catarinense, eu vejo como isso é mais difícil ainda. E aí eu fiz essa associação de que tudo funciona muito bem, né? As engrenagens funcionam muito bem, de fazer a gente consumir o que é de fora e apagar a nossa própria história. Eu sou daqui também, eu cresci no Pontal, e eu sempre senti essa falta de cultura. Foram filmes que eu nunca tive acesso. Mas sabe o que? Hoje você tem consciência, você está falando disso. E é isso que falta, é isso que é necessário. E a consciência vem como? Vem com os debates, vem com o estudo, vem com a história, vem com informação qualificada, entende? Porque nós estamos também numa época de fake news, cara, entende? E é uma loucura, cara. Eu estou agora trabalhando em cima de um documentário que é sobre os Xoclengue, que tem os Guaranis, os Caigangues e os Xoclengue, Santa Catarina. Os Xoclengue, a ação que vai ser julgada agora no Supremo Tribunal Federal, o Supremo é uma ação dos Xoclengue contra a antiga Fátima, que agora é IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Estão discutindo um pedaço da terra dos Xoclengue lá em José Boatê, no município de José Boatê. A história dos Xoclengue, cara, é uma história absurda, que lá fora do Brasil, cara, ela motivou em 1910 um protesto internacional pelos massacres, pelos bugreiros, que eram os caçadores de índio, cara, entende? Isso bancado pelas empresas de colonização, cara. Então, se você for ver hoje, num certo sentido, o termo decolonizar, que é você tirar esse passado colonial, ainda é uma tarefa que a gente tem que, sabe, ainda se debruçar sobre ela, porque nós ainda continuamos colonizados e sem ver, cara, o quanto a nossa origem aqui, cara, eu vejo aqui, ó, eu tenho uma mania, quantos brancos, quantos negros tem nessa sala aqui? Tem 1, 2 aqui, cara, e só não vem, não tem, e aí tem gente que quer dizer, cara, vamos estudar, foram 350 anos de escravidão, o último país a abolir a escravidão, cara. Você sabe o que era a escravidão, pelo amor de Deus, cara? Era a coisa mais indecente, imoral, mais abjeta que já existiu na história da humanidade, cara. Não era, né? A gente viu noticiários agora de empresas vinícolas gaúchas. Então, você viu lá, Assaltão, Aurora lá. Não viu mais esse ainda. Vocês viram agora em São Miguel do Oeste, os caras fazendo a saudação nazista, cara. Porra, o que foi isso, meu Deus do céu? Será que esses caras têm na cabeça, meu Deus do céu?
Qual é o conhecimento dele que não consegue separar a atrocidade que foi, a vergonha para a humanidade? Eu me sinto envergonhado como ser humano de saber que tem um semelhante meu que agiu e fez tudo aquilo, cara. Entende? E a gente ainda insiste em virar as costas para o nosso passado, cara. Eu acho Sabe? que isso demonstra ainda mais esse apagamento. Esse Porque apagamento. foi muito bem feito. Você olhar para Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, Paraná, que foram os estados que normalmente mais votaram na extrema E outra direita. coisa, você vê... Se você entrar em umas páginas hoje que a Palhoça Mil Grau, que você começa a ver notícias, e aí você vai ver o comentário das pessoas, e aí você se choca como as pessoas não têm noção da própria história. Como elas realmente não enxergam o que passou, defendem o que passou. 70% da população de Santa Catarina votou no Bolsonaro, né? Sim. Por isso que tem que empoderar cada vez mais as mulheres, os negros, os indígenas, os artistas, os deficientes, cara, sabe? Os idosos, cara, um país que maltrata os idosos, cara, entende? É um absurdo, é uma vergonha, entende? A gente tem que empoderar, por quê? Porque senão só vai aparecer essa fala que você está falando, entende? Que é só o comentário desse. Então a gente tem uma questão de se apropriar do espaço, do lugar de fala, cara, entende? Não, aqui nós vamos erguer a nossa voz, vocês não vão, vocês podem me prender, mas prender a minha ideia, o meu pensamento, vocês jamais vão me prender. Eu fiquei muito chocada em saber que houve um ato desse em Florianópolis, na ditadura, eu não fazia ideia. E isso é massa porque dá de tirar um pouquinho desse preconceito que a gente mesmo tem de nós, sabe? Por favor. Eu tenho duas perguntas, e elas têm uma semelhança. Eu queria saber a maior dificuldade durante a produção do filme e a maior dificuldade depois que o filme já estava feito. Qual deles? Os dois. Os dois. Pode ser os dois. Eu vou te falar uma coisa, fazer o filme assim, é meio que... o cinema é uma arte da obsessão, entende? Eu tive 5 casamentos, 2 deles eu acabei por causa dos filmes, cara. Eu falei assim, cara, eu não vi outra coisa, cara. Foi um troço louco, assim, que eu esquecia... Não que eu fosse responsável a ponto de negligenciar a família e tudo, mas eu não conseguia ver outra coisa na minha frente. Eu deitava na cama e olhava, fechava o olho, a gente projetava o filme, as imagens que eu queria fazer. Eu já vi o filme pronto na frente. Então, e não é um salto de barranco, de trampolim, é que nem um salto, é que nem daquelas escarpas lá de Acapulco, assim, cara, sabe, que você vai curtir o prazer da vertigem ali, nem que você quebre a cara nas pedras lá embaixo e tal, ou vai ser um mergulho maravilhoso, cara, entende? Porque é você se atirar de corpo e alma mesmo, entende? Eu só consegui durante todo o processo desses 2 filmes, particularmente, mas de outros trabalhos também, foi de uma dedicação assim muito grande. Então eu vejo que, e muitas vezes, por exemplo, no Desterro, eu trabalhava como jornalista, eu saí do meu emprego para botar o fundo de garantia, rescisão de contrato. Aí eu tinha um terreninho que eu queria montar minha casa lá na Praia do Santinho, vendi o terreninho, aí eu tinha um Fiatzinho 147 que levava minhas filhas para a escola e tal, vendi para botar tudo no filme, cara. Aí a mulher falou, cara, eu tô fora, cara, tô fora da tua loucura, cara, pô, tu tá se acabando, cara, entende? Então, é uma coisa assim, cara, que eu não me digo, eu falei, eu preciso terminar isso, porque parece um fantasma que te assombra enquanto tu não termina esse filme. Eu comecei o Desterro em 1990, rodei 80% do filme, com todos os atores principais. E fiquei com 20% de cenas como a do fuzilamento em Ayato Mirim, que podia fazer a qualquer momento, entende? Só que o filme, ou ele é 100% ou não tem 99% do filme, cara, entende? E aí eu levei 1 ano e 8 meses por causa do Collor, que acabou com tudo, cara, e tal, até que o governador Wilson Kleinubin, que era um apaixonado por cinema, soube que o filme estava incompleto, me chamou lá, cara, no palácio, falou, Paredes, verdade que você tem o filme? Eu falei, é verdade, governador. Quanto é que falta? Eu falei, falta uns 30 mil. Ele falou, te dou 15. O Bamirindos, que nem existe mais, cara, que tinha gostado, eles viram o material que tinha sido produzido, e eles falaram, não, nós vamos botar os outros 15.
Mas durante 1 ano e 6 meses, o material bruto do filme, aquelas latas que parecem umas pizzas assim, cara, e tal, ficaram na cabeceira da minha cama ali dia e noite me vigiando e eu vigiando elas, cara. Entende? E você não adianta, cara. Então, essa eu acho a maior dificuldade é você chegar nesse ponto de entrega, cara, entende? Eu acho que tem que mergulhar de ponta mesmo, cara, entende? Essa maior... E óbvio a questão financeira. O cinema de todas as artes, cara, é aquela que o pintor, o escritor e tal, precisa muito menos. O cinema, ele tem um aparato tecnológico, entende? Que é muito... E é que nem fazer uma casa. O cara não é erguer a casa, o cara é o acabamento da casa. Quem já fez uma casa aí sabe, o acabamento, finalizar o filme é caro. É muito caro, você passa 40 dias num estúdio de ilha de edição, são equipamentos super sofisticados, com técnica, e colorização, e mixagem, som, é um monte de coisa. É um monte de coisa. Então, tem essa questão financeira. E depois do filme pronto, cara, o que é? É você... Tem uma coisa que eu digo, não adianta... Você tem que ter um pouco de sorte. Você tem que ter competência técnica, conhecimento, estudar cinema, roteiro, fotografia, como é que se dirige os atores e tal. Tem técnicas, né? Você tem a tua intuição, que te leva também muitas vezes e tal. Você tem que ser articulado. Se for um cara muito tímido, para fazer um filme não tem, porque não é que nem um maestro, cara, entende? Você tem que ter essa capacidade de regimentar, de agregar as pessoas, de fazer que todo mundo acredite naquela ideia que veio da tua cabeça, cara, entende? Então você tem que ter essa capacidade de persuasão, de convencimento, de sedução das pessoas. E tem que ter sorte também. Tem que ter sorte, porque burro trabalha a vida inteira e morre burro, né, cara? Então não adianta você trabalhar que nem um condenado aí e não sair do lugar. Então tem que ter, às vezes, contar com uma dose de sorte. Mas o mais difícil de tudo é a questão colonial. Volta no que você estava falando. Desde que foi inventado o cinema, que o cinema entrou no Brasil, que as salas de cinema foram de estrangeiros, cara. Entende? Você tem cadeias de cinema estrangeiros, cara, entende? E os americanos, eles consideram o cinema norte-americano, hollywoodiano, por isso que quando lança um blockbuster aqui, ele pega 80% das salas de cinema, cara. Como é que vai ter tempo? Nós produzimos aí hoje 300, 500 longa-metragens, quando é que vai passar? Por sorte tem as TVs. A TV hoje é onde você... Raramente, às vezes, você faz o filme e o cara olha, opa, esse tem potencial para sala de cinema, vai. Mas não é automático. Você não consegue espaço. Por quê? Porque está tudo reservado na mão dos caras. Os americanos diziam na Segunda Guerra, aonde vão nossos filmes, vai o nosso American Way of Life, o estilo eles americanizaram o mundo inteiro, cara. O mundo inteiro ficou americanizado. Você vai lá na Indonésia, hoje você vai ver os caras com as camisetas University, não sei das quantas, calçadinha, mesmo jeito de nós aqui, cara. Igualzinho, mas isso é no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro, cara. E para eles é uma questão de Estado. Por quê? Porque leva o estilo de vida deles, americano e tudo mais, entende? Eles encontraram resistência onde? Na França. Por quê? Porque a França tem um orgulho da sua cultura, entende? E ela tem cerca de 40% do mercado de filme francês, entende? Aqui no Brasil, nós chegamos a ter 100%, como foi na época do Collor, cara, 95%, tudo filme estrangeiro. E não é estrangeiro de outras cinematografias, porque tem um puta cinema indiano, iraniano, cara, e os filmes italianos, franceses, a gente não vê mais, cara. É só os que vêm de lá da matriz, cara, entende? Então, essa é a grande dificuldade. Tem aquela fala, né, que não gosta de filme brasileiro. A filme nacional já começa por aí, então a gente já está estimulado a não acreditar no potencial que a gente tem. Tem muita coisa acontecendo. Você tem hoje uma geração aí da Cíntia Bittar, do Marcos Martins, cara, todos foram nossos alunos, cara. Isso é muito legal, é muito prazeroso, cara. Entende? Você passar e transmitir, cara, entende? Eu nunca tive a pretensão de dizer assim, pô, eu quero ser o melhor cara de Santa Catarina, não. Eu sempre quis dizer assim, porra, eu sou de uma geração fodida, cara, sabe? E eu tive, assim, vários contemporâneos,
o Zeca Pires, a Maria Emília Azevedo, o Celso dos Santos e tal, que foram pessoas que se entregaram também e que ajudamos a abrir caminho, cara, os editais hoje que estão aí, cara. Os editais, eu e o Zeca Pires, eu era diretor do MIS, o Zeca, presidente da Cinemateca, nós arrancamos do Espiridião a mim, cara. Nós só faltamos bater no sequestrar o Careca no lançamento do filme do Paulo Marcum, lá no Costão do Santinho, que nós pegamos ele e falamos, olha aqui, ó, cara, já está pronto, transforma em lei esse edital de cinema aqui, cara. Entende? Ele falou, é isso? Eu falei, não, e mais uma coisa, nós queremos uma grana para comprar equipamentos. Por quê? Porque, porra, a velha máxima marxista lá, quem produz é que tem que deter os meios de produção. Entende? Porque senão, cara, o cara, porra, ele só vai alugar pra ti, cara. O cara não faz nada de cinema, ele é dono das máquinas, cara. Ah, então tu vai me pagar aí, você paga 10 reais a diária para uma pessoa trabalhar e paga 30 para a máquina do cara, que não faz nada, que fica de braços cruzados só esperando. Isso é capitalismo, cara. Entende? Isso é capitalismo. Então nós que queremos produzir, nós queremos ter os meios de produção. E aí nós conseguimos, na época, 350 mil do Espiridião, do governo do estado, né, do Espiridião, do governo do estado, e compramos moviola, câmera, equipamento de som, equipamento de luz e tudo, e que permitiu a gente dar um salto, cara. Permitiu a gente dar um salto e abrir caminho para hoje muita gente, além de formar com o conhecimento que a gente tinha. E a coisa mais legal é você ver um aluno teu te superando, cara. Entende? Ver eles se tornarem melhor do que nós, cara. Entende? A gente veio de uma época na loja, no Barará. Hoje tem os caras aí que são fera, cara. São fera. Eu aplaudo, bato palmo. Eu acho que isso é o legal da vida, cara. Entende? Não você querer ter lá, eu sou bonzão. Não, cara. Porra, o sol tá aí para todo mundo, cara. Entende? Todo mundo tem direito a um lugar ao sol, né? Então, pessoal, deixa a gente vai ter, a Cíntia Domit vai estar aqui na nossa amostra, o Marco Martins com o filme, a gente estará também. Maravilhoso, então, esses filmes da Vinil eu adoro todos. Vinil é massa. Pessoal, então. Também. Vamos mais uma pergunta, pode ser? Pode. E aí acho que finalizamos. Pode ser, vamos. Quem? 10h15 já. Quem pergunta? Mais um? Ninguém vai fazer uma? É tu que vai fazer pergunta? Não, eu. Não? Mais uma. Então eu vou perguntar a você, valeu? Foi boa noite? Valeu. Pessoal, só uns recados paroquiais. Para quem quiser seguir toda a programação cultural em Florianópolis, @cmpc.palhoça, que é o Instagram do parceiro. Tá? Obrigada. E convido todos também para estar presente no dia 16, a última reunião.